fala o nosso coração. Em nome de Jesus, a igreja diz: amém. Ainda de pé, receba o servo de Deus com as palmas. Aleluia. Salve a glória de Deus, louvado Senhor. Amém. Louvo a Deus por essa oportunidade, pela primeira vez aqui em Rio Sério, falando um pouco sobre Jesus. Amém. Também louvo a Deus pelo nosso presidente, recebendo seu esposo, presidente, Bispo Moreira Gomes, a sua esposa, Bispo Carla Gomes, em modo especial, nosso bispo, pela confiança e também grande responsabilidade que ele nos passou. Além de ministrar a palavra de Deus, e além ainda mais pelo culto de ceia, que percebemos a grande importância que tem para nós. Amém? Também louvamos pela vida dos vice-presidentes que estão aqui na guarda, e também a todo o corpo de obreiros que está aqui também comigo. Também louvamos pela congregação do Jará, que está aqui, congregação abençoada, muito dirigente da comunidade do mundo, da conjunto, que é um povo de hoje, por conta que ele está um pouco doente, Deus sabe. Também louvamos pela vida da obreira Maria e que Deus na minha vida. Meus amados irmãos, se eu demora, vamos pegar nossas Bíblias e abrir no livro de João. Amém? Hoje, culto de Santa Ceia, culto de memorial. Como sabemos e entendemos, a ceia o Senhor nos ordenou para fazermos ela até que Ele viesse. Para quê? Para livrar do seu sacrifício, do seu sangue derramado e do seu corpo moído em resgate de nossas almas. Amém? Vamos ler. O Evangelho segundo João, capítulo de número 14, versículo de número 1 ao versículo de número 6. Amém? Peço aos amados irmãos que acompanhem comigo e vamos fazer uma leitura alternada. Eu leio um versículo e a amada igreja ouve. Pode ser assim, amém? Verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Verso 2. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Verso 4. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Verso 6. Amém. Deus está nascendo. Vocês têm toda a liberdade de exaltar e glorificar aquele que merece toda a honra e toda a glória. Amém? Meus amados irmãos, vamos ministrar nesse texto base. Gosto de falar que é o texto central de toda a Bíblia, de modo especial no capítulo 14 do livro de João, que é o verso de número 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ponto B. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia! Aqui nós vemos que é um texto muito pregado no início do nosso tempo, que nos vai falar sobre o nosso autor e consumador de nossa fé, que é Jesus. E nós vamos analisar, estudar, nós vamos ver que o autor desse livro já traz em si a descrição do seu nome. Então vemos e entendemos que o autor do Evangelho segundo o livro de João é o próprio irmão João, conhecido como discípulo amado ou também apóstolo do amor. De modo especial, por palavras simples, era aquele discípulo mais chegado, mais próximo de Jesus do que ele tinha conhecido. Amém? Também temos que entender e compreender que o Evangelho segundo o livro de João, ele faz parte do livro biográfico do Novo Testamento. Os quatro evangelhos, em especial, Mateus, Marcos e João, nós devemos ver que os livros biográficos nos falam sobre a vida de pessoa, ou seja, biografia de uma pessoa quer dizer o seu nascimento, a sua trajetória de vida e logo após a sua morte.
Então vemos que a biografia normal nos fala sobre isso. Nascimento, trajetória de vida, morte. Mas nós vamos analisar a biografia de Jesus, nós temos que encontrar algo profundo e impressionante. O que é, Tiago Márcio? É que a biografia de Jesus começa da seguinte forma: e a virgem foi concebida pelo Espírito Santo, e deu à luz a um menino, e lhe pôs o nome Emanuel, que faz Deus conosco. Aleluia! Dando continuidade à sua biografia, as Sagradas Escrituras nos relatam que Jesus, o próprio autor da nossa fé, a própria sabedoria, aos 12 anos do templo, ele ensinava e fazia perguntas aos doutores da lei, ensinando e perguntando sobre a criação de tudo, de como as coisas foram criadas e de que maneira foram criadas. E logo após essa aparição há 12 anos, o ministério de Jesus e a sua aparição em toda a Bíblia, ela cessa. Mas aos 30 anos, eis que Jesus aparece. As lágrimas do Jordão de João Batista muito conhecendo quem era aquele que ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento, Jesus chega até ele para João Batista batizar o autor e consumador dessa fé. Mas João Batista, ele não se acha digno de batizar Jesus. Ele fala que não se acha digno nem de desatar a correia de suas sandálias. Mas Jesus fala que para que se cumprisse tudo aquilo que foi dito, palavra dos profetas sobre ele, João havia e teria que batizar ele. E naquele momento, Jesus e João entram no Rio Jordão. Jesus é submergido nas águas, e após imergir, o Espírito Santo vem sobre ele com uma bomba e uma voz com voz de vários trovões, fala e declara: esse meu filho amado, aquele bem me comprado. E a partir daquele momento eles foram dois, o ministério e o auge do ministério de Jesus começa a se iniciar nos seus 30 anos de vida. Naquele momento Jesus começa a curar, a profetizar, a fazer milagres e maravilhas, a ensinar as pessoas os preceitos, doutrinas de um modo simples e através de parábolas. E vemos e percebemos que ele passa 3 anos ensinando, curando, profetizando e falando acerca de si próprio e acerca do que é e também do que há de vir. Jesus, ele ensina e deixa os seus discípulos bem discipulados e bem ensinados para que quando ele fosse tomado e quando ele se entregasse em nosso lugar, os discípulos não teriam a ficar desapercebidos. Então vemos que Jesus, nos seus 33 anos de vida, ele faz a última ceia. E naquele momento ele fala que um dos seus discípulos iria trair ele. E de fato traiu por 30 moedas de prata. Aí imagina comigo como é que uma pessoa que andou, que presenciou os milagres, que viu as maravilhas, que viu a própria sabedoria ensinando, teve coragem de trair o autor e consumador por 30 moedas de prata. Mas se nós formos mais a fundo, se nós formos olhar, nós temos que pensar: às vezes nós traímos por tão mínimo porque 30 moedas de prata. Juntos teve recompensa por trair Jesus. Mas quando nós traímos Jesus pelo pecado, nós não temos recompensa, nós temos o que? Condenação. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom da cruz de Deus é a vida eterna. Aleluia! E por uma vez ele é entregue aos sacerdotes e é colocado em posto em praça pública. Ele e Labão, Jesus e Barrabás são postos em praça pública e perguntam para a multidão: quem quer que seja solto? E a multidão, sem pensar muito, gritou e suplicou: solte Barrabás. Às vezes era para nós nos
nos andarmos diante da multidão. Mas se não fosse a multidão, Jesus não havia se sacrificado e morrido em nosso lugar. E naquele momento, quando a multidão tentou só os Barrabás, Jesus foi posto e começou a sua trajetória expiatória rumo ao Monte Gólgota, conhecido como Monte da Caveira. Naquele momento, pegaram ele, começaram a açoitar, a chicotear, 39 açoites. Agora pense comigo, de acordo com a ciência, de acordo com a arqueologia, os chicotes romanos daquela época continham pedaços de ossos, bolas de ferro. Agora imagina comigo, a cada chicoteada. Se só uma chicoteada já causaria dor de Jesus. Agora imagina 39 açoites. A cada chicote, a cada chicoteada, a cada momento que aqueles ossos rasgavam as costas de Jesus, a cada momento que o seu sangue era derramado, a cada momento que aquelas pedras, aquelas bolas de ferro batiam em suas costas. Ela não poderia desistir? Sim, poderia. Mas a todo momento ele estava pensando em mim e em você. Eu ia sofrer, eu ia doer, o teu sangue podia derramar. Mas ele estava pensando e entendendo que tinha toda uma geração para ser liberta através do sacrifício. E após ser açoitado, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, como escândalo, como sinal de vergonha, para dizer: eis aí o príncipe dos judeus, simbolizando que ele não significava nada, que ele não era nada e não era ninguém. Colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça e colocaram uma cruz pesada em suas costas. Naquele momento começou a sua trajetória e a sua caminhada rumo ao Monte Gólgota, na Via Dolorosa. De acordo com a arqueologia de historiadores, falam que aquela via não se encontrava em Jerusalém, mas fora de Jerusalém, nos arredores, conhecido como Cidade Velha. Naquele momento, Jesus começou a andar naquela via. E alguns falam que a trajetória era muito longa. Agora imagine comigo, o caminho da cidade romana, da cidade de Jerusalém, surgia pedras pontiagudas que a cada onde Jesus caía, rasgava a sua coxa, a sua canela, o seu peito, até mesmo a sua cabeça. Jesus caiu várias vezes com aquela cruz pesada em suas costas, entendendo e pensando em mim e em você. Ele andou naquela via dolorosa, carregando aquela cruz pesada, sofrendo, gemendo, sendo rasgado, sangrando. E ao chegar ao Monte Gólgota, foi posto e pregado em uma cruz. Foi posto no meio de toda a cruz. E mesmo naquele momento, ele demonstrou a sua misericórdia, a misericórdia que ele demonstra todos os dias por nós. Mesmo sofrendo, mesmo com seus pés e mãos pregados, um dos ladrões olhou para ele e falou: se tu é o Cristo, desprezando ele, desce daqui, salva você e a nós. Mas o homem entendeu quem verdadeiramente estava no meio e falou: nós temos culpa de estarmos aqui. Mas esse Jesus que está no meio, quem não fez? Naquele momento ele ainda acrescentou mais: Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. Agora imagine comigo, Jesus já foi açoitado, já foi chicoteado, já estava com coroa em sua cabeça, já tinha derramado bastante sangue, estava com o corpo todo acabado e moído. E ele, com sua íntima misericórdia e compaixão, ele usa praticamente a última força que ele tinha em seu corpo e suplica para aquele ladrão, com a mesma palavra que ele nos fala todos os dias, com seu olhar misericordioso, amoroso, de amor. Olhou para aquele ladrão e olhar e falou: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo. Aleluia. Glória a Deus. Momento, e nessa circunstância, ele fala nas palavras que nosso meio evangélico é mais conhecido. Ele fala uma palavra que nosso meio evangélico é mais conhecida. Que palavra é essa?
Eli, lama sabachthani, que traduzido significa Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento ele sentiu toda a culpa da humanidade. O pecado e a culpa de toda a humanidade caiu sobre a vida de Jesus. Naquele momento eu creio que o maior sofrimento não foi chicotada, não foi açoites, não foi ser desprezado e nem foi carregar a cruz nas suas costas. Naquele momento o maior sofrimento foi a separação entre ele e o Pai, entre ele e Deus. Sabemos que o pecado ele causa separação entre nós e Deus. Naquele momento ele sentiu a separação. E após essa palavra, ele suspirou, exclamou e falou: está consumado, está feito. Naquele momento, de acordo com relatos bíblicos, escatológicos e arqueológicos, relatam que o chão tremeu, que o céu escureceu e o próprio templo mesmo, que era de uma grossura extrema, se rasgou de alto a baixo. E naquele momento, o acesso que Adão tinha perdido no jardim, na cruz, Jesus novamente concedeu o acesso a ele e a você novamente no santuário. Aleluia! O acesso tinha sido perdido, mas naquele momento o véu se rasgou e o acesso foi novamente aberto. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Eu estudando sobre isso, eu fiz algumas perguntas para o Espírito Santo. E eu perguntei: mas por que o véu se rasgou de alto a baixo e não de baixo a alto? O Espírito Santo gradou e falou: é porque a salvação nunca foi do homem para Deus, e sim de Deus para o homem. Aleluia! Glória a Deus. Naquele momento cessou a sua trajetória expiatória. Ele não nos deu salvação. Ele nos deu a escolha de sermos salvos ou não sermos salvos. Por quê? Porque antigamente só tínhamos direito à condenação de acordo com o pecado de Adão. Mas naquele momento ele nos deu a escolha de escolhermos vida ou morte. Aleluia! Você é acordado, foi colocado no sepulcro. Aleluia! E os discípulos ficaram desanimados. Ele falava que iria ressuscitar. Os profetas falaram que ele iria ressuscitar. E ainda não tinha acontecido nada. O primeiro dia nada, segundo dia nada, mas ao findar do segundo dia, ao amanhecer, eis que Maria vai ao sepulcro procurar o corpo do mestre. E a Bíblia irá nos falar que o corpo não mais estava lá. Cristo havia ressuscitado. E mesmo naquele momento, Satanás tem sua artimanha, certo? O que ele fez? Os soldados que estavam vigiando o sepulcro chegou até determinado homem e falou: Jesus ressuscitou. O que Satanás maquinou e planejou? Não falam que ele ressuscitou. Fala o seguinte: falem que roubaram o corpo dele para que ninguém acredite e crê que ele veio, morreu e ressuscitou. Naquele momento surgiu essa. É por isso que até os judeus não creem que Jesus veio. Eles ainda esperam que o Cristo virá. É por isso que, após a tribulação, eles irão ser enganados pelo anticristo. Eles irão pensar que o anticristo é Jesus Cristo. Amém? Então ele ressuscitou e ele deu algumas instruções e discipulou ainda mais os seus discípulos. Mas ele subiu aos céus. Os seus discípulos mais uma vez ficaram tristes por isso. Ele subiu aos céus, foi ocultado por uma nuvem, mas se puseram 2 varões vestidos de brancos para falar com os discípulos e nos deu a profecia mais esperada em nosso meio pentecostal evangélico. Que profecia é essa? Que profecia é essa? Os anjos disseram para os discípulos: por que ficar desanimados? Esse mesmo Senhor que viste subir, brevemente vai voltar quando Cristo subir. Aleluia! Então Jesus subiu, ensinou, curou, fez
fez milagres e maravilhas, se entregou em nosso lugar, morreu, ressuscitou e brevemente virá buscar aqueles que foram encontrados em seu sangue. Aleluia! Glória a Deus. Meus amados irmãos, talvez nós vemos e temos que perceber que o Evangelho, segundo escreveu João, ele apresenta Jesus como um verbo eterno de Deus, não tratando da sua condição terrestre, mas sim da sobrenatural e celeste. Se nós formos analisar os quatro evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, nós iremos ver que Mateus, ele inicia a descrição do seu livro falando sobre Adão. Ele começa a falar sobre a genealogia de Cristo. Se nós formos para Marcos, nós iremos ver e entender que Marcos inicia a descrição do seu livro falando sobre João Batista como a voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. Se nós formos para o Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, nós iremos ver que Lucas apresenta e inicia a descrição do seu livro falando sobre Adão, mostrando a nação caída e dependente de um libertador. Mas ao chegarmos ao Evangelho segundo escreveu João, nós iremos ver que ele começa a descrição do seu livro não apresentando ninguém mais do que o próprio Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ele inicia a descrição do seu livro falando: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era quem? Era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Outro homem enviado por Deus, cujo nome era João, este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Aleluia! Então aqui nós vemos que Mateus inicia falando sobre a genealogia, Marcos inicia falando sobre Adão, apresentando a nação caída, Lucas inicia falando sobre, Mateus inicia falando sobre Abraão, Marcos inicia falando sobre João Batista como a voz que clama no deserto, Lucas inicia a descrição do seu livro falando sobre Adão, apresentando a nação caída e dependente do libertador, e João inicia a descrição do seu livro falando do autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Vamos para o texto agora. Aleluia! Peço que os amados irmãos acompanhem comigo agora o texto lido inicialmente, falando sobre Jesus como caminho, verdade e vida. Amém? Meus amados irmãos, para terminar a introdução, nós também temos que entender e compreender que o livro de João se divide em 3 sessões. Quais são elas? Primeiro, as revelações de Cristo e suas manifestações, capítulo 1, capítulo 12. Segundo, as manifestações dos discípulos, introduções, capítulo 13, capítulo 17. Terceiro, a crucificação e a glorificação de Cristo, capítulo 8 ao capítulo 21. Amém? Agora vamos entrar no esforço. Falamos um pouco sobre esse texto ao qual nós lemos. Peço que os irmãos acompanhem comigo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14, o textual central, verso 6. E bispo, até que hora? 9. Amém, meus irmãos? Vamos só ler esse primeiro ponto e estarei entregando o microfone. Amém? Jesus fala: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Aleluia! Aqui nós vemos que Jesus, ele atribui a si mesmo 3 atributos. Quais são eles? Ele fala que ele é o caminho, ele fala que ele é a verdade e também ele fala que ele é a vida. Então aqui nós vemos que Jesus atribui a si mesmo 3 atributos ao qual nós devemos seguir e sempre estarmos atentos. Por quê? Porque ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é a única vida verdadeira. Existem caminhos errados, existem caminhos falsos, mas ele é o verdadeiro caminho. Pode existir verdades ocultadas como falsas, mas ele é a verdadeira verdade, e através dele, conhecendo a verdade, nós somos libertos, e ele é a verdadeira vida. Ele é o pão da vida. Aleluia! Não vai dar tempo de terminar o esboço, então por aqui, louvado por a oportunidade, e que a paz fique com a paz de Cristo. Amém.